Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa Ribeiro e vou acompanhá-la ao longo dessa web aula 1, que tem uma relação direta com os conteúdos ministrados na unidade 1. Nós vamos começar fazendo uma pergunta muito pertinente. Você já tomou decisão na sua vida? Você sabe o que é uma tomada de decisão? Já se deparou com uma situação crítica em que você teve que se posicionar, tomar uma decisão? Pois bem, eu vou trazer alguns exemplos de tomada de decisão para que a gente pense a respeito do assunto. Suponha que uma empresa esteja em rápida ascensão, rápido crescimento nos últimos 12 meses. As suas vendas aumentaram em 60%, o que é um sonho. Contudo, os custos e as despesas também aumentaram e logo seu lucro operacional caiu. O que fazer numa situação dessa? Uma outra situação, você trabalha numa empresa, você é um gestor ou um CEO de uma empresa e precisa contratar um novo analista sênior. Você delega essa responsabilidade à área de recursos humanos. Quais critérios serão considerados na hora de contratar este profissional? Qual o perfil? Onde vocês buscarão esses profissionais? Ou esse profissional? Você buscará dentro no mercado, em outra empresa? Você abrirá um processo seletivo? Qual a decisão que você vai tomar? Imagine que um motorista de ônibus coletivo que dirige-se a um ponto de ônibus e costuma parar nos pontos de ônibus e ele tem tempo para fazer toda essa viagem. O motorista, então, vê a cerca de 50 metros uma senhora idosa, caminhando com dificuldade e sinalizando para que ele aguarde. Se ele não a tivesse visto, estaria tudo certo, mas como ele a viu, neste momento precisa tomar uma decisão. Ele vai arrancar e cumprir o horário previsto ou ele vai esperar? O que o motorista deve fazer? O que a empresa espera que o motorista faça? Quais são os objetivos dessa empresa? De uma maneira geral, as decisões envolvem diversos fatores, como incerteza, complexidade, consequências de alto risco, alternativas e questões interpessoais. Dificilmente você vai passar por um processo de tomada de decisão sem que você observe, analise ou pense a respeito desses fatores. Como nós vimos nos exemplos anteriores, eles estavam presentes. E naquela decisão crítica que você teve que tomar na sua vida, esses fatores também estavam presentes? O processo de tomada de decisão, ele envolve algumas etapas, mas basicamente um processo de tomada de decisão, ele envolve escolhas entre alternativas apresentadas e influências de emoções ou intuições que vão te levar a um objetivo almejado. Então, você é uma soma de alternativas com intuição que vão te levar a um objetivo almejado ou desejado. Isso vai garantir que a sua escolha seja mais precisa, mais correta? Não necessariamente. No modelo de tomada de decisão racional, nós passamos por algumas etapas. Primeiro, a identificação de um problema ou oportunidade. Você pode ter que tomar uma decisão por um problema existente, em que você quer ou não quer continuar nele, ou por uma oportunidade de negócio, que você vai pensar os benefícios que trarão para a sua organização, por exemplo, caso você siga numa determinada direção. Após essa etapa de identificação do problema e da oportunidade, você vai escolher o melhor processo decisório. Que critério você vai utilizar para tomar a decisão? Descobrir ou desenvolver escolhas possíveis. Você vai ter metodologias próprias, de que maneira você vai desenvolver os critérios para essa escolha. Esses critérios são racionais, são emocionais, eles envolvem outras pessoas, eles envolvem um cenário específico. Selecionar e escolher com maior valor, ou seja, quando você ponderar, quando você colocar numa balança,
você vai identificar aquilo que trará maior valor para a sua decisão, para o seu objetivo almejado. Implantar a escolha selecionada. Esse é o processo em que eu assumo o risco e a responsabilidade pela escolha que eu tomei. E, após a implantação disso, é necessário que esse processo seja avaliado. Será que foi a melhor alternativa? Será que se eu tivesse ido por um outro caminho, eu teria tido melhor êxito? Por que é importante avaliar? É importante avaliar para que, ao passar novamente por uma situação em que você precisa identificar um problema ou oportunidade, as tuas experiências pessoais e a seu expertise permitirão que você haja de forma mais coerente com os objetivos que você pretende atingir. E no caso da organização, com os objetivos organizacionais. Um dos modelos utilizados para o processo decisório é a árvore de decisão. Eu trouxe esse modelo para que vocês compreendessem como ele funciona. Ele é um modelo racional, mas que nos permite tomar decisões de forma mais sucinta. Ele começa, por exemplo, com esse caso de estoque. Tá? Eu trouxe como exemplo um caso de estoque. A posição de estoque atende ao estoque ativo? Se sim, eu vou pelo caminho da esquerda. Se não, eu vou pelo caminho da direita. O item já saiu de linha? Se ele já saiu de linha, então eu tenho que zerar o estoque desse item. Eu não posso permanecer com ele. Se não, o item está em conformidade e eu dou continuidade ao meu processo. O item já saiu de linha? Em caso de não ter saído de linha, eu preciso comprar mais itens. Em caso dele já ter saído de linha, ele entra em conformidade. Então, observem que a árvore de decisão é um modelo que você pode utilizar em qualquer momento que vai te auxiliar na tomada de decisão. Existem outras metodologias, outros recursos, mas esse é um recurso simples que eu optei por trazer para vocês para auxiliá-los nesse processo. Nós temos alguns paradigmas que perpassam as tomadas de decisão. Nós vamos trazer dois desses paradigmas, a racionalidade e a intuição. Existem outros, mas nós não trataremos dele neste momento. Isso não impede que você busque, aprimore e conheça os demais também. Esse modelo, onde eu tenho a racionalidade e a intuição, qual dos dois é melhor? Né? Se a gente fosse trazer essa pergunta, eu diria que a complementariedade é o ideal. Ou seja, não existe um modelo único perfeito. Apesar do modelo racional ser um modelo mais lógico, mais preciso, que traz alternativas mais concisas, critérios mais claros, dificilmente uma pessoa toma decisão usando apenas a racionalidade. A vivência dela, os hábitos, as experiências contam nesse processo decisório. Por isso que é importante complementar o processo de racionalidade com o processo intuitivo. Diante disso, como que eu devo tomar decisão? Eu trouxe aqui alguns passos para que possa auxiliá-los no processo de tomada de decisão, seja pessoal, seja organizacional, ok? O modelo de metas SMART, ele traz um processo por etapas em que você deve traçar metas. Mas a ideia é que você estabeleça metas de longo prazo e use-as para medir sua decisão. Nenhuma empresa se mantém com metas de curto prazo apenas. Você precisa traçar metas de longo prazo para que aos poucos você vá se ajustando e consiga atingir aqueles objetivos para os quais você se propôs. Porque senão a gente fica trabalhando e andando só ao redor do nosso mundo, ao redor da nossa empresa e não conseguimos pensar na empresa como um todo, não conseguimos vislumbrar um futuro para essa empresa. Depois, alinhe seus objetivos com seus valores principais. Numa empresa organizada, numa empresa pensada, você vai ter uma missão e uma visão, vai ter valores centrais que vão direcionar os seus posicionamentos e aí você vai traçar metas e objetivos para que você consiga atender a missão e atingir aquela visão para o qual eu me proponho. É possível também e é necessário avaliar e reavaliar todos os procedimentos, e principalmente os gastos.
Porque uma empresa precisa mensurar se aqueles objetivos pelos quais ela se propôs atingir estão sendo atingidos e se eu tenho condições de atender a isso diante do meu cenário econômico. Caso contrário, eu tenho que repensá-los. Mensurar os impactos das decisões. É preciso criar indicadores para que você consiga mensurar como é que as decisões tomadas estão impactando sobre o negócio. E é imprescindível que se envolva as pessoas, porque as pessoas são capazes de se engajar e ir junto com você em direção às suas metas, ou elas são capazes de dificultar esse processo. E você pode até não conseguir atingir seus objetivos. Como que a TI se envolve nesse processo de tomada de decisão? A TI demonstra sua importância ao pegar operações que normalmente seriam complexas, dispendiosas, seriam trabalhosas ou muitas vezes caras e transformá-las de forma simplificada, transformá-las de modo que se atenda aos objetivos organizacionais de forma mais simplistas. A TI tem se tornado mais presente no dia a dia das organizações, por isso ela tem se tornado estratégica, por isso é importante que vocês conheçam um pouco mais a tecnologia, porque ela se tornou um recurso estratégico das organizações. Hoje ela serve de apoio para otimização de processos, integração entre setores e também a melhoria na segurança da informação, que nós já vimos no cenário econômico situações, mundialmente falando, em que a quebra de segurança da informação trouxe prejuízos imensuráveis. Uma TI mais participativa, ela se torna determinante na estratégia de negócios e oferece um grande auxílio às empresas, de modo que as empresas possam direcionar seus esforços aos seus objetivos estratégicos. E a TI dará todo o suporte de infraestrutura para que isso ocorra. É isso. Eu espero que vocês entendam por que é tão importante compreender como a TI será estratégica para os seus negócios e para que as empresas obtenham o sucesso esperado. Até mais!